Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho agora sobre a emoção da raiva. Como é que é essa emoção para vocês? Como é que vocês têm contato com a sua raiva? Vocês conseguem acessar ela facilmente? Vocês acham que a raiva é uma coisa ruim, uma emoção ruim que não deve ser sentida? O que vocês pensam sobre isso? Eu estava aqui refletindo, né? E estava aqui pensando algumas coisas. Uma das questões importantes para a gente pensar sobre a raiva é que a raiva é uma emoção, né? Algo natural que veio com a gente, né? Assim como a tristeza, assim como a alegria, o medo, né? Então, se a raiva veio, né? É uma coisa que faz parte de todos nós, ela tem uma razão de ser, né? A grande questão é que a raiva, ela é uma emoção que traz muita impulsividade. O que as pessoas geralmente fazem em relação à impulsividade da raiva? Elas geralmente explodem ou implodem, né? Então, diante daquela energia, daquele furor, daquela impulsividade, ou geralmente a pessoa explode, ou geralmente a pessoa implode. As crianças, em geral, quando estão com raiva, pá, né, choram, gritam, esperneiam, mas explodem, né? Aí, com o passar, a vida vai passando e os pais vão falando, né? Filho, você não pode fazer isso. Ele mesmo vai percebendo, né? Ou ela mesma vai percebendo consequências destrutivas também de quando a raiva se manifesta dessa forma explosiva. E as pessoas vão aprendendo a implodir mais, né? Agora, é curioso pensar sobre isso. Que efeitos, né? Se a raiva explodida tem efeitos desastrosos, muitas vezes nas relações, né, nas pessoas, né? E quais seriam então os efeitos da raiva implodida? Será que essa destrutividade voltada, essa impulsividade, né, implodida para dentro também não pode gerar aspectos destrutivos? Hoje existe uma ciência que chama psiconeuroimunologia. E essa ciência ela estuda justamente como é que os nossos aspectos psicológicos, né, influenciam nos nossos neurotransmissores, na nossa capacidade também de transmitir, né, de fazer sinapses e também dos hormônios se espalharem no nosso corpo e como é que o nosso corpo reage, como é que a nossa imunidade reage diante disso, né? Então, assim, a raiva, né, quando a gente está com raiva, a gente fica com aquele hormônio, né, do estresse, o cortisol tal mais elevado, né? E a gente vai ter uma dificuldade maior de sentir os hormônios né, interagir com os hormônios que dão mais prazer, como a dopamina, né, ou a serotonina. Então, o que acontece é que a gente tem uma farmacinha no nosso cérebro, né, no nosso corpo todo, né, uma farmácia, e como a gente gere as nossas emoções, vai dizer como é que a gente está lidando com essa farmácia. E essa farmácia tem efeitos nocivos ou construtivos dentro do nosso bem-estar físico, né, e biológico também, físico, psicológico, né, e social, enfim. E a questão é, algo assim tão importante, né, como saber lidar com a raiva de uma forma construtiva, é algo que deveria ser condição básica, né, nas escolas, por exemplo. É algo que a gente deveria estar tendo lições sobre isso nas escolas desde pequenininho, né? Deveria ser algo transmitido na educação. E não é, né? Algo que é tão importante, que afeta tanto a saúde das pessoas, a relação das pessoas, a felicidade das pessoas, como saber gerir as emoções, é algo que foi sendo deixado de lado, como algo que cada um aprende aí na vida, como tiver que aprender, né? Às custas de duras penas. Então, esse trabalho de falar sobre as emoções, de buscar entender as nossas emoções e como é que a gente pode usá-las de forma construtiva, é muito importante,
né? Então, a raiva, quando você estiver com raiva, analisa, procura verificar a interpretação que você está fazendo da situação. Muitas vezes, né? Por exemplo, eu vim aqui na lavanderia, aqui perto da minha casa, e coloquei a roupa para lavar e não li direito as instruções da máquina, dei start na máquina e gastei lá um dinheiro, tipo, um dinheiro mais caro só para ela fazer uma centrifugação extra, né? A máquina. E aí, só depois que eu vi que eu tinha apertado errado, né? Por falta de atenção, porque eu não li direito as instruções do que era para fazer, né? Então, no primeiro momento, eu senti raiva, né? Depois, né, até eu cheguei a ligar pro senhor da lavanderia e tal, e ele falou, olha, mas você não leu as instruções direito e tal. Naquele primeiro instante eu fiquei com raiva, né? Depois eu pensei, olha, realmente é verdade, se eu aproveitar essa lição para ter mais atenção, né, para fazer uma mudança agora na minha vida, né, usar esse sentimento e transformar numa ação diferente, começar a prestar mais atenção, ficar mais observadora, ter mais atenção em tudo aquilo que eu for fazer, eu vou estar dando uma função produtiva para essa raiva, né? E vai ser uma coisa boa, porque na verdade essa desatenção vai gerar uma aprendizagem para eu ter mais atenção. Então vai ser uma coisa construtiva, né? E eu resolvi fazer isso. E realmente foi muito produtivo, né? Eu percebi e tive outros resultados muito interessantes. E é isso que eu queria trazer, essa reflexão de como a gente pode, né, fazer esse trabalho de reeducação, sabe? A gente tem que fazer esse trabalho de reconhecer as nossas emoções, entender as nossas emoções e saber como gerenciar, saber como gerir para gerar coisas construtivas na nossa vida e na vida dos outros. É só assim que a gente vai crescer, enquanto indivíduo e enquanto sociedade, né? Porque enquanto a raiva estiver por aí correndo solta para dentro ou para fora, explodindo ou implodindo, sem esse trabalho mais intenso de autoconhecimento, de treino, né, da nossa mente, as coisas vão continuar como estão, né, caóticas, desordenadas e tal, né? Um monte de relacionamentos perturbados, né, um descontando a raiva no outro, e por aí vai, causando doenças, né, quando as raivas são implodidas e tudo mais. Ou explodidas também, né, também gera uma descarga aí de hormônios quando a gente explode. Bom, era essa reflexão que eu queria trazer para vocês, tá bom? Obrigada por estarem aí do outro lado. Um beijo, boa semana. Tchau.